Fala do grau. Como é uma viagem, como é uma jornada longa, você tem que fazer várias paradas, né? Então, por exemplo, no percurso, vamos pensar que eu estou indo de São Paulo para Balneário Camboriú, que é a viagem que eu fiz. Você tem o estado de São Paulo, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina no caminho. O estado de São Paulo é um pouco mais longo, né? Então, o primeiro é o percurso pelo texto bíblico. Então, você faz, eu sugiro cinco paradas estratégicas. Na verdade, a primeira é a inicial, quando você escolhe o texto, delimita o texto. Essa é a primeira parada. Então, eu trabalho como escolher o texto, como delimitar o texto, que existe uma importância fundamental na delimitação correta do texto para você interpretar corretamente o texto. Essa primeira parte, ela é mais hermenêutica mesmo, mas uma hermenêutica voltada para o sermão. O segundo grau é o estudo dos contextos. Fala. Esse primeiro, Sim. Uma pergunta básica de quem, não é nem de quem está começando, uma pergunta básica de quase todo pregador. Às vezes a gente vai com uma ideia para o texto, e aí o texto fala outra coisa, mas às vezes a gente não tem ideia, principalmente quem... vamos pregar, mas o que a gente fala? Eu queria falar sobre missões. Você dá alguma dica assim, sobre isso? Completamente. Eu digo o seguinte, não dá para você investigar alguma coisa sem saber o que você está procurando. Você não investiga um crime sem saber que crime foi esse. Então, existem eu chamo de verdades bíblicas espirituais, que eu quero descobrir quando eu passo pelo percurso do texto, que envolve a escolha correta do texto, o estudo do texto, a interpretação, blá, blá, blá. Quais são essas 3 verdades bíblicas? Que para mim é a base para construir o sermão depois e montar o prato. Eu chamo de problema, graça e missão. A homilética clássica chamaria isso de necessidade, tema, que é, né, do sermão, ou proposição, e objetivo. Só que a ideia, isso eu aprendi com o Paul Scott Wilson, eu estou teologizando isso, porque a pregação é um exercício teológico. Nós estamos tratando, é um exercício de teologia. Né? Eu estou lendo teologicamente a Bíblia e estou aplicando teologicamente. Então eu chamo de problema, graça e missão, e todo o trabalho de estudo do texto visa identificar o problema, a graça e a missão no texto e como que eu posso aplicar o problema, a graça e a missão na comunidade. Sendo que o problema é o seguinte, o Bryan Chapell, no livro dele, Pregação Cristocêntrica, se não me engano, ele diz assim, todo texto bíblico lança à luz a condição humana caída, ao problema, ao pecado. Esse é o problema. Todo texto que você lê, você vai encontrar algo que reflete essa natureza humana caída. Porém, também, outros autores, né, o Paul Scott Wilson, o Grey Danos, o Haddon Robinson, eles falam também que todo texto também lança à luz a ação de Deus, porque eles dizem assim, o texto é a revelação de Deus, Deus é o protagonista, Deus está agindo no texto. Então, uma das verdades bíblicas que deve ser o tema do texto, o tema da passagem, a ideia principal, é o que Deus está fazendo no texto e por trás do texto. Ou seja, existe um problema, Deus está agindo nesse problema. Então, essa é a segunda verdade bíblica, que é a mais importante. E a terceira é a resposta que se espera dos primeiros ouvintes, ou dos primeiros envolvidos com a história, com o texto, e a resposta que a gente espera na pregação, né, que eu chamo de missão. Qual que é o objetivo, né, desse sermão? Então, o meu papel nessa primeira etapa da jornada, que eu vou parando em alguns graus, né, alguns posto Ipiranga, sei lá, quer chamar como quiser, é para exercer algumas tarefas para identificar e interpretar o problema, a graça e a missão e pensar como que eu aplico isso no contexto atual. Basicamente, para mim, esses 3 pontos, essas 3 verdades bíblicas, elas são fundamentais para a gente pregar, seja qual for depois a estrutura clássica, contemporânea, nova homilética, são as verdades bíblicas que precisam ser expostas e aplicadas. Talvez na analogia ali da cozinha e da entrega do prato, quando a gente vai cozinhar e a gente é meio novo, é muito difícil cozinhar a quantidade certa. A gente sempre exagera ou é difícil errar para menos. Mas a gente faz um negócio que vai servir uns 3 dias, depois no terceiro você não está aguentando mais. Quando a gente vai pregar, uma das maiores dificuldades é eliminar informações que pesquisou, porque a gente está pesquisando. Sim. Eu acho que é o Churchill que falava o seguinte, se você quer que eu fale por 3 dias, me avise 5 minutos antes. Mas se você quer que eu fale por 5 minutos, me avise 3 dias antes. Então ele falava isso, eu achei muito legal, porque é muito mais difícil eliminar. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião, porque nessa inexperiência da pregação, às vezes a gente, cara, preparou, se debruçou, mas daí vai entregar por 2 horas, o negócio extrapola, fica difícil.
Eu concordo com você e eu uso sempre o exemplo que eu vi há muitos anos atrás, mas que me marcou muito quando o Jô Soares escrevia uma crônica na Veja, isso em 1900 bolinha, e ele tinha uma página inteira para escrever a crônica dele, deu um problema de editoração na semana que ele estava entregando o texto dele, e mandaram uma mensagem para ele: Jô, você precisa fazer meia página. E a resposta do Jô foi: falta-me tempo para ser breve. Porque é muito mais difícil você diminuir e manter mas também, por outro lado, quando você faz isso, o que sobra é a essência, é o suprassumo, né? É a ideia do Twitter antigamente, com 144, você precisa passar uma mensagem com 144 caracteres, só fica o que precisa mesmo, o que é supérfluo você corta. No livro, na segunda etapa, vai ter outras paradas, são 3 paradas, que é a hora que, usando a metáfora da cozinha, a hora que a gente vai montar o prato, é aí que você vai te deixar de fora que não precisa. Você vai montar um prato equilibrado. E toda a montagem desse prato no sermão é baseada no que eu preciso colocar no sermão para deixar claro o problema, a graça e a missão, e o que eu preciso no sermão para deixar claro a aplicação dessas verdades bíblicas. O que for excedente não entra. Não precisa. Eu sei que é difícil. O cara lê lá um comentário, lê uma introdução e tem tanta informação legal e você fica, pô, eu gastei um tempão lendo isso aqui, eu tenho que compartilhar para mostrar que eu li, que eu sei, que eu conheço. Mas a pergunta é, essa informação esclarece? Então, quando você coloca foco em cada parte do seu sermão, para que serve cada parte do meu sermão? Para que serve a introdução? Para que serve os movimentos ou os pontos do meu desenvolvimento? Para que serve o tema? Para que serve a conclusão? Se eu tenho claro a função de cada parte, e a gente trata isso no livro, fica mais fácil selecionar. Tanto é que a estrutura homilética, para mim, ela tem 2 objetivos, que é selecionar o conteúdo e organizar o conteúdo. Então, a primeira tarefa dessa segunda etapa, que é a montagem do prato ou a composição do sermão, é elaborar um esboço homilético, usando as verdades bíblicas que você interpretou e vai aplicar. E esse esboço homilético, né, tipo um sumáriozinho, vai te dar a direção do seu sermão, vai te ajudar a selecionar o conteúdo e a organizar esse conteúdo. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!